Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 24 de dezembro. E nesta edição, Câmara aprova reajuste salarial para vereadores e servidores em Petrópolis. Elovias prevê fluxo de 750 mil veículos na BR-040 durante as festas de fim de ano. Prefeitura de Petrópolis lança calendário de eventos de 2026 e o diálogo com o objetivo de destacar o ano de 2025 no grupo de leitura Leia Mulheres Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen. Começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, dia 24 de dezembro. Já em clima de Natal, estamos na véspera dessa festividade e temos aqui mais um programa para vocês. E olha só, gente, nós começamos o nosso programa de hoje com uma informação política. Isso porque a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um reajuste salarial para vereadores e servidores da Casa Legislativa. A medida foi votada na última quinta-feira e gerou debate entre a base governista e a oposição, que questiona o momento econômico do município. A nova resolução, aprovada na Câmara Municipal, prevê reajuste salarial a partir de janeiro de 2026. Servidores públicos ativos e inativos da Casa vão ter correção de 4,46%, enquanto os vereadores vão receber um reajuste de 3,92%. Projeto de lei da mesa diretora, processo 10568, que dispõe sobre a recomposição dos agentes públicos ativos e inativos da Câmara Municipal de Petrópolis em função de perdas inflacionárias acumuladas nas condições que especifica. Segundo a mesa diretora, o reajuste vai atualizar vencimentos e subsídios e segue o aumento anual aplicado aos parlamentares. Os recursos para os pagamentos vão sair do orçamento próprio da Câmara e, caso seja necessário, a mesa ficará responsável por suplementar os valores. Vale destacar que os salários dos vereadores já haviam sido reajustados de 2024 para 2025. Na ocasião, o valor passou de R$ 13.737 para um pouco mais de R$ 14.300 mensais. Apesar de reconhecer o direito constitucional ao reajuste, a oposição criticou o momento da decisão e apontou as dificuldades enfrentadas pelo município, afirmando que o aumento para vereadores não é prioridade neste cenário. É claro que sou a favor da recomposição e do reajuste dos servidores do nosso município, mas acho que não cabe o reajuste dos vereadores, das vereadoras. Acho que a gente tem vivido um momento muito ruim na cidade. Já o presidente da Câmara, o vereador Júnior Coruja, afirmou que o trâmite seguiu a Constituição e ressaltou a responsabilidade fiscal da Casa. IPCA com muita coerência e responsabilidade. Responsabilidade essa que acompanhamos o IPCA. IPCA esse que sempre foi votado nessa casa, o aumento dos servidores, junto com o aumento dos vereadores, e a gente vai acompanhar o IPCA com muita responsabilidade. Poderia dar um aumento maior, mas eu consigo pagar nessa minha gestão e dizer que esse ano, com muita responsabilidade, já devolvemos 5 milhões à Prefeitura e, com certeza, no final do ano, automaticamente, em janeiro ou fevereiro, assim que fechar todas as contas aqui, vamos devolver ainda mais 5 milhões para a Prefeitura. A proposta foi aprovada por 8 votos favoráveis e 4 contrários. Votaram a favor os vereadores Carlos Alberto, Domingos Protetor, Gil Magno, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Tiago Damasceno, Tiago Leite e Wesley Barreto. Votaram contra Júlia Casamasso, professora Lívia Miranda e Gilda Beatriz Eliel França. Além disso, 3 parlamentares não participaram da votação. E agora, gente, nós saímos dessa parte da política e vamos falar de Natal, porque, dia 24 de dezembro, e é isso que está na cabeça de todo mundo. Com as festas de fim de ano, viagens e maior movimento nas estradas,
O GSH Banco de Sangue Santa Teresa aqui em Petrópolis alerta para a queda significativa nas doações que acontecem durante o período. Vale destacar que também é a época do ano em que mais precisam de bolsas de sangue e elas são mais utilizadas. Tradicionalmente, o Natal é marcado pela redução no número de doadores. Muitas pessoas viajam ou mudam a rotina, mas os hospitais continuam precisando de sangue todos os dias, seja para cirurgias, tratamentos oncológicos, emergências ou acidentes. Muitas vezes, a necessidade de doações até aumenta devido ao maior número de ocorrências nas estradas. Além disso, alguns tipos sanguíneos precisam ainda mais de doações. O tipo O negativo, por exemplo, é considerado doador universal e, por isso, é essencial em atendimentos de emergência, ou seja, quando não há tempo de realizar exames de compatibilidade. Ele também é indicado para transfusões e recém-nascidos. Já o tipo A negativo é raro, presente em cerca de 6% da população, o que torna ainda mais difícil a sua reposição. O número de doadores caiu muita coisa mesmo, e a gente está com risco de desabastecimento de sangue na cidade de Petrópolis. Isso nos preocupa, né? Porque tantos pacientes necessitam de uma doação de sangue, né? De uma dose de vida para sobreviver, e a gente só depende de você, nosso querido doador. Para facilitar o acesso dos doadores no período natalino, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa funcionará em horários especiais nos dias 24, 25 e 26 de dezembro. A instituição reforça que todos os tipos sanguíneos são necessários e lembra: uma única doação pode salvar até 4 vidas, transformando o espírito de solidariedade do Natal em um gesto concreto de amor ao próximo. E eu peço encarecidamente, quem esteja bem de saúde, venha, faça a sua doação de sangue, né? Que seja essa parte, né, da doação nesse período de Natal, seja algo primordial na sua vida. Venha, faça doação de sangue e salvam vidas. Vale lembrar que o Banco de Sangue disponibiliza transporte gratuito para grupos a partir de 4 pessoas, saindo de localidades específicas e de fácil acesso para a população. Para agendamento e consulta, basta entrar em contato com 3 dias de antecedência no WhatsApp de número DDD 24 98857 8769. E a tradição do consumidor brasileiro de deixar as compras de presentes para a última hora segue firme. E a previsão é de muito movimento até hoje, quarta-feira. As lojas abrem na véspera de Natal e em cada ponto comercial é praticado um horário acordado com os funcionários, que foi homologado pelo sindicato de cada categoria. A expectativa é que a maioria dos estabelecimentos esteja aberto até às 6 horas da noite deste dia 24 dessa véspera de Natal. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com a Overwise Pesquisas, revela que 12.200.000 pessoas pretendem comprar presentes às vésperas do Natal. O número corresponde a 10% dos consumidores que têm a intenção de presentear alguém neste fim de ano. Nas ruas, os petropolitanos afirmam que vão seguir a mesma tendência. Tem bastante coisa para escolher ainda, para pensar, né? Mas ainda tem muita coisa cara, barata, a gente tem que pesquisar bastante, mas ainda estamos pesquisando ainda o que vai comprar ainda falta muita coisa. De acordo com a pesquisa, 38% dos entrevistados afirmam que a expectativa por promoções é o principal motivo para adiar as compras. Outros 25% dizem que as justificativas são aguardar o pagamento de rendimentos ou da segunda parcela do 13º salário, enquanto 19% admitem falta de organização. E os petropolitanos informaram que os preços elevados refletem nas compras de Natal. Nem comprei, meu querido, não tem grana para isso. Eu comprei meu pão, olha, meu pão eu comprei, mas mais do que isso não. A dona de casa, Marcela Aparecida de Moura, comentou que não conseguiu comprar presentes para todos os familiares em decorrência dos preços. Tudo aumentou, pode ver aí no mercado aí como o tá tudo muito caro, né? Tá até demais, eu acho. Não dava para fazer igual antigamente. Dá para comprar, mas tá difícil, não tá fácil não.
O setor do comércio, já consciente do hábito do brasileiro de deixar tudo para a última hora, se organizou para atender a alta demanda nos dias que antecedem o Natal. O movimento aumentou, inclusive, em uma loja de ferragens da cidade. O movimento aumentou com a injeção do 13º, sempre tem mais liquidez, né? E o pessoal hoje em dia pensa mais na casa, quer morar melhor, quer ter mais conforto. Então, assim, sempre tem um aumento no movimento, sim. Segundo Rafael, itens relacionados à reforma de casa são os mais vendidos nessa época. Muito itens, uns armário para banheiro, o pessoal precisa trocar a parte elétrica da casa, também faz. Então, basicamente é isso, a elétrica e as hidráulicas saem bastante. A comerciante Tereza Justen contou que o movimento não está igual ao Natal do ano passado. Melhorou bastante, apesar das chuvas e tudo, né? Então, São Pedro resolveu dar uma trégua para a gente e aí, graças a Deus, a gente está conseguindo vender. É muito bom a gente ver esse movimento positivo no Natal aqui em Petrópolis, especificamente, onde foi realizada essa matéria. E, é claro, é muito bom que esse movimento se repita por todo o país. Mas agora, seguindo nessa parte do Natal, o Procon Petrópolis levou sorrisos às crianças da rede municipal de ensino, onde mais de 500 alunos e alunas tiveram cartinhas apadrinhadas por pessoas interessadas em fazer a diferença, transformando pedidos simples em gestos de carinho, solidariedade e esperança. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que foi publicado nas redes da Prefeitura sobre essa ação do Procon Petrópolis. É realmente também uma outra ação muito importante, muito legal da gente acompanhar essas pessoas que tiveram e puderam ajudar e também, é claro, apadrinhar esses presentes que foram dados para essas crianças da rede municipal de ensino aqui de Petrópolis. E, gente, a gente está falando, já comentou um pouco sobre a questão da doação de sangue na matéria sobre o Banco de Sangue Santa Teresa, e agora nós vamos falar um pouco sobre a questão justamente do fluxo de carros durante essa data, desse feriadão, desse final de ano, não é mesmo? Que a gente tem o Natal e o Ano Novo, que a gente tem muita viagem. A concessionária Elovias, responsável pela gestão do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro, estima que cerca de 750 mil veículos utilizarão a rodovia para as viagens de Natal e Ano Novo. E por isso, a concessionária separou algumas dicas de segurança para o período. Olha só. A projeção compreende o período entre os dias 23 de dezembro e 4 de janeiro, exigindo a atenção redobrada dos motoristas. E para garantir uma viagem segura, a concessionária recomenda que o condutor verifique as condições do veículo antes de sair de casa, com foco no funcionamento de freios, faróis e pneus. Segundo a Elovias, durante o trajeto, é essencial respeitar a sinalização e os limites de velocidade vigentes. Especificamente na subida da Serra de Petrópolis, os motoristas devem estar atentos à possibilidade de neblina. Ao longo da via, os usuários contam com o apoio das bases de serviço operacional e do serviço de atendimento ao usuário, que oferecem banheiros e orientações. As praças de pedágio do trecho estão localizadas em Duque de Caxias, Areal e Simão Pereira. Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a concessionária através da central de atendimento ao usuário pelo número 0800 040 0495. Pela central, o usuário também pode obter informações sobre as condições da rodovia em tempo real. Portadores de deficiência auditiva e de fala contam com um canal exclusivo pelo número 0800 040 1495. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a monitoração realizada pelas equipes da Elovia em todo o trecho. Tanto as centrais quanto o site oficial elovias.com.br informam as condições de tráfego e clima ao longo da BR-040. Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a concessionária é o WhatsApp Elovias, que está disponível pelo número 21 98040 0113 para atendimento geral. E além dessas questões, dessas dicas da Elovias, também é importante destacar que a Polícia Rodoviária Federal também faz um trabalho especial nessa época do ano.
Inclusive, a PRF reforçou a fiscalização nas rodovias federais durante o período de festas de fim de ano, e a Operação Natal 2025 tem como foco justamente o uso do cinto de segurança e da cadeirinha para as crianças. Nós vamos acompanhar agora um material sobre o assunto. Instituições dos estados e municípios que integram o Sistema Nacional de Trânsito uniram esforços com a Polícia Rodoviária Federal para intensificar a fiscalização nas rodovias federais de todo o país durante as festas de fim de ano. A Operação Natal 2025 começou na terça-feira, dia 23, e segue até domingo, dia 28. A ação tem como foco principal o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças e bebês. Segundo a PRF, mesmo sendo obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro, a falta desses itens provocou a morte de 16 crianças entre janeiro e novembro deste ano em todo o país. No mesmo período do ano passado, foram 17 vítimas. Ainda de acordo com a corporação, 710 pessoas morreram em acidentes de trânsito sem o uso do cinto de segurança nos primeiros 11 meses de 2025. O número representa um aumento de 3,64% em relação ao mesmo período de 2024. Além do reforço na fiscalização, os agentes também realizam ações educativas para conscientizar os motoristas. Entre as orientações estão o planejamento da viagem, revisão preventiva do veículo, conferência da documentação obrigatória, respeito aos limites de velocidade e a sinalização, além de não consumir bebida alcoólica nem utilizar o celular ao volante. A PRF alerta ainda para o aumento significativo do fluxo de veículos, o que fica necessário redobrar a atenção no trânsito. A Operação Natal faz parte da Operação Rodovida, iniciada no começo de dezembro e que segue até o Carnaval. E agora, saindo da parte dessa movimentação nas rodovias, também, é claro, temos o funcionamento das coisas na própria cidade, nas próprias cidades. E com a chegada dessas festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos muda e exige atenção dos clientes, principalmente em relação a prazos de pagamentos e horários de atendimento. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, divulgou como será o expediente durante o período de festas de fim de ano. Olha só. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá atendimento nas agências, nem serão realizadas compensações bancárias, como transferências eletrônicas disponíveis, o TED. Já o Pix, que funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, seguirá disponível normalmente. No dia 31 de dezembro, também não haverá expediente bancário nem compensações. Na véspera de Natal, no dia 24, o atendimento ao público será reduzido. As agências vão funcionar de 9 às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, em estados com diferença de 1 ou 2 horas. Em relação à capital federal, o expediente será de 8 a 10 horas da manhã. Já em 26 de dezembro e em 2 de janeiro, os bancos voltam a funcionar normalmente, desde que não haja feriado municipal. O último dia do ano com expediente normal e atendimento completo será dia 30 de dezembro. E olha só, gente, agora nós encerramos essa parte inicial do nosso Correio Petropolitano Debate, nosso primeiro bloco, e vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda temos muita informação. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados,
Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, nós começamos a nossa previsão do tempo acompanhando um vídeo que foi publicado pela Defesa Civil aqui de Petrópolis com alguns detalhes da previsão do tempo para Petrópolis, não só para o dia de Natal e também para a quarta-feira, mas para os próximos dias, para esse feriadão. Olá, o feriadão de Natal vai ser típico do verão, com muito calor e pancadas de chuva aqui em Petrópolis. Na quarta-feira, véspera de Natal, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. O dia de Natal vai ser sem chuva e com temperaturas ainda mais altas, ficando entre 21 e 31 graus. Na sexta-feira, o céu fica parcialmente nublado e também não chove. As temperaturas continuam altas. Já no sábado e no domingo, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e as temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. Os ventos variam entre fracos a moderados ao longo do feriadão. E fique atento às próximas atualizações. E cadastre seu CEP enviando uma mensagem de texto para o número 4099 para receber os alertas da Defesa Civil. E acompanhe também o portal da Prefeitura de Petrópolis. E com essas informações, a gente pode também prosseguir agora para as outras cidades da nossa região de cobertura. E por isso, já estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser essa quinta-feira, como é que vai ser esse dia de Natal aqui por perto, nas cidades da nossa região de cobertura?
Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E vamos agora à nossa previsão do tempo natalina para quinta-feira, dia 25 de dezembro. E eu já adianto para vocês, o calor vai estar presente em todas as cidades da nossa região de cobertura. Começando na região serrana, como de costume em Nova Friburgo, onde o dia deve ser de sol com nuvens. E à tarde ocorrem pancadas de chuva e durante a noite, nevoeiro. No dia de Natal, as temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira deve ser de sol com nevoeiro de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite com poucas nuvens. As temperaturas na cidade da Imperatriz podem variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. O Natal em Petrópolis deve ser de dia de sol com muitas nuvens na parte da tarde. Na parte da noite, a nebulosidade diminui, mas não há previsão de chuva para a cidade. Na cidade imperial, os termômetros devem variar entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. Partindo para o centro-sul, nas cidades de Paraíba do Sul e Três Rios, o calor vai ser ainda mais intenso. O Natal nas duas cidades deve ter sol com algumas nuvens e não chove. Em Paraíba do Sul, as temperaturas devem variar entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Três Rios, os termômetros devem marcar entre 21 e 34 graus, então vem calor por aí. Exatamente, Evelyn, vem muito calor por aí e a gente pode observar que, tirando ali em Nova Friburgo, todas as cidades da nossa região de cobertura têm máximas acima dos 30 graus ou na casa dos 30 graus. Vai fazer muito calor por ali e Nova Friburgo está nos 29, então o calor também está presente na cidade, só está ali um pouquinho abaixo das outras cidades. Podemos observar então que a gente tem até chuva esperada para algumas das cidades da nossa região de cobertura, mas também, pelo menos pelo que é previsto, nada muito grave. Aquela chuva rápida, aquela pancada de chuva que a gente tem normalmente à tarde, que é típica da estação do verão. Então, nada que foge das nossas expectativas para essa época do ano. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo para o Natal, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E agora a gente já focando em 2026, o município de Petrópolis já começou a se preparar para o próximo ano. A Prefeitura lançou oficialmente o calendário unificado de eventos 2026, reunindo mais de 120 eventos que prometem movimentar o turismo, o comércio e a economia da cidade ao longo de todo o ano. Petrópolis é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a lançar o calendário unificado de eventos de 2026. A solenidade aconteceu na última segunda-feira na Casa da Educação Visconde de Mauá e reuniu representantes da Prefeitura, do trade turístico, empresários, guias de turismo e influenciadores. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, o secretário de Turismo, Pablo Kling, destacou a importância da divulgação do calendário. Não existe o calendário da Secretaria de Esporte, o calendário da Secretaria de Cultura, o calendário da Secretaria de... Ou seja, é um calendário, é o calendário da cidade, onde o turismo tem a missão de potencializar esses eventos com atração de turistas para aquele segmento. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção e a organização do turismo e oferece previsibilidade e planejamento para todo o trade turístico da cidade. Quando nós divulgamos o calendário de eventos para 2026, no caso em dezembro, isso garante aos agentes de viagens, aos guias de turismo de outros municípios, que possam programar melhor a sua viagem para Petrópolis. A divulgação do calendário antecipado também fortalece a economia local, já que os comerciantes conseguem preparar estoques e mercadorias. Sabendo a data exata da Bauerfest, eles conseguem já se programar para que a Roteireza possa estar mais decorada para a Bauerfest, para a Serra Serata, para o Buncaçai, para o Natal, e fazendo com que o turista tenha uma experiência melhor visitando, e isso garante, além do retorno, garante certamente mais lucro para todos os empresários, o que reflete também, obviamente, no maior número de empregos na cidade. São pelo menos 120 eventos programados para 2026, distribuídos ao longo de todo o ano. Entre os principais estão a Bauerfest, a Serra Serata, o Buncaçai, a festa Ubuntu, o Rock the Mountain e também o Natal Imperial.
A agenda inclui também corridas, eventos gastronômicos, cervejeiros, musicais e literários. O que garante aí de janeiro a dezembro uma programação grande para que vocês possam estar curtindo, aproveitando a cidade ou então aproveitando desses eventos para se desenvolver economicamente, vender mais, buscar mais empregos. Vale destacar que de janeiro a dezembro deste ano, Petrópolis cresceu 27,8% em número de hospedagem. A cidade recebeu neste período mais de 2 milhões de visitantes. Desses, 760 mil eram turistas. Visitante é aquele que chega pela manhã e vai embora no final da tarde, como o grande público que vem, por exemplo, para a Bauerfest e também muitos para o Natal Imperial. Porém, turista é aquele que fica pelo menos uma noite na cidade. E nós tivemos 760 mil turistas que ficaram pelo menos 2 noites na cidade. O calendário unificado de eventos 2026 está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis e será atualizado mensalmente. E falando em calendário, a Prefeitura de Petrópolis divulgou também o calendário oficial de pagamento do IPTU de 2026. Quem optar pela cota única poderá garantir até 10% de desconto, enquanto os contribuintes que preferirem também poderão parcelar o imposto em até 12 vezes. A Prefeitura de Petrópolis publicou o cronograma oficial de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para o exercício de 2026. Neste ano, os contribuintes terão descontos progressivos para quem optar pelo pagamento em cota única. O maior benefício é para quem quitar o imposto até o dia 8 de janeiro, com 10% de desconto. Já quem pagar em cota única até o dia 20 de fevereiro terá abatimento de 7%, e até o dia 20 de março o desconto será de 5%. Para os moradores que preferirem parcelar, o IPTU poderá ser dividido em até 12 vezes. As parcelas vencem sempre no dia 20 de cada mês, com a primeira em 20 de janeiro. Vale destacar que algumas datas sofrem ajuste por conta dos feriados, como as parcelas de junho, setembro, novembro e dezembro. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Fábio Júnior, o objetivo é oferecer vantagens reais ao contribuinte. Segundo ele, o desconto de 10% na cota única é uma oportunidade para começar o ano com as contas em dia, além de ajudar no planejamento financeiro do município. As guias do IPTU já estão sendo enviadas pelos Correios, mas também podem ser emitidas pela internet e pelo site oficial da Prefeitura de Petrópolis, mediante o número da inscrição imobiliária. Também é possível retirar a segunda via em pontos de atendimento presenciais, como o Centro de Cultura Raul de Leone, o Centro Administrativo do Alto da Serra, o IMPAS, o Parque de Itaipava, a CONDEP e a sede da Prefeitura. Além disso, a Secretaria de Fazenda faz um alerta importante. A Prefeitura de Petrópolis não envia boletos ou links de pagamento via e-mail, WhatsApp ou SMS. O contribuinte deve utilizar apenas os canais oficiais para a emissão das guias. Caso o cidadão receba mensagens suspeitas, a orientação é não clicar em links e procurar os canais de atendimento do município. E falando no ano que vem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou ontem, na terça-feira, que 2026 começará sem custo extra na conta de energia para a população. Em janeiro, será aplicada a bandeira tarifária verde. A agência reguladora destacou que, apesar de o período chuvoso ter iniciado com chuvas abaixo da média histórica, em novembro e dezembro houve no país, de modo geral, a manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas. Neste mês de dezembro, já houve a redução na bandeira tarifária vermelha no patamar 1 para amarela. A medida reduziu em R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos e passou a ser de R$ 1,88. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a adoção da bandeira verde reflete um cenário de segurança energética, no qual não há necessidade de acionamento intensivo de usinas termoelétricas. Essas unidades, além de apresentarem custo de geração mais elevado, utilizam combustíveis fósseis e contribuem para a emissão de gases do efeito estufa. Criado em 2015 pela ANEEL,
O sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Dividido em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 kWh consumidos. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fica por aqui porque logo estaremos de volta com a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O
estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta e estamos aqui ao vivo com a Linda Feitosa, que veio conversar com a gente sobre o Leia Mulheres Petrópolis. Já veio algumas vezes durante esse ano e está aqui nesse dia 24, nessa véspera de Natal, para conversar aqui com a gente mais uma vez, falar um pouco sobre esse clube de leitura. Tudo bem, Linda? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. E realmente é um privilégio, né, poder ter vindo algumas vezes e nesse momento especial agora falar de literatura, de escrita por mulheres, é um privilégio. Um tópico, é também um privilégio te receber aqui no programa e é um tópico tão importante para a gente destacar, que a gente sempre comenta sobre isso nas outras entrevistas, comentamos diversas vezes durante esse ano e também nessa reta final vamos dar destaque mais uma vez. Inclusive, o tópico principal, nós podemos dizer assim, da entrevista de hoje é justamente falar sobre esse ano de 2025, mas agora no ponto de vista do Leia Mulheres. Queria que você falasse um pouco sobre o que foi esse ano de 2025 para esse clube de leitura. Olha, esse clube, como todos os demais, né, a gente sabe que hoje na sociedade os clubes de leitura são os que fazem um fomento muito significativo à literatura. E o Leia Mulheres Petrópolis aniversariou, né, fez 9 anos e assim a gente tem uma retrospectiva que é fantástica, até porque assim a gente recebe, o clube recebe algumas escritoras, mesmo sendo online, que isso até ajuda bastante, né, porque as pessoas acabam vindo online, fica mais fácil. E a gente leu assim obras que são consagradas, obras locais, nacionais, internacionais. Inclusive tivemos o privilégio, a gente lê um livro ao mês, mas este ano a gente leu, né, Um Defeito de Cor, que é da Ana Maria Gonçalves, e a gente acabou dividindo em 3 partes, e ela agora foi laureada para a Academia Brasileira de Letras, a primeira negra, mulher negra. Então, tem literatura, a gente precisa desse contexto e é muito importante que a gente tenha esse espaço para falar, né? Reverberar sempre sobre a literatura, sobre a escrita. É algo que, como qualquer coisa na vida, precisa ser sempre dito, fomentado, dizer de como é importante. Não é só prazeroso, porque quem gosta de ler tem, além de tudo, prazer. E a busca por cada vez mais ler livros diferentes, aí alguém comenta sobre um livro, sobre um assunto, sobre uma temática, porque assim, a literatura, ela tem a capacidade de voltar ao tempo para fazer a gente reviver alguns autores, reviver algumas histórias, alguns protagonistas, como também, como tem uma escritora, que agora não vou lembrar o nome, uma espanhola, que ela comenta que também tem a capacidade, a literatura, de também ver à frente do tempo, porque é a partir da literatura que a gente pensa, que a gente sonha, que a gente idealiza e que a gente confabula. Então, essas questões trazem para a gente o movimento do passado, do futuro, e a gente vive o presente. Então, a literatura envolvida nesse viés da arte é para o ser humano essencial, como outras questões que são essenciais à vida. Perfeito. E a gente pode destacar também que, além de, claro, dessa troca cultural, dessa troca de histórias, de todo esse conhecimento que foi adquirido durante o ano com essas diferentes autoras, com esses diferentes livros, que o Leia Mulheres conseguiu fazer algo diferente também nessa reta final, a gente pode falar do piquenique. É verdade, você tem uma memória maravilhosa. Sim, exatamente. Nós tivemos para a gente foi muito significativo, importante demais a gente ter feito primeiro o piquenique literário do Leia Mulheres, que foi ali nos jardins do Museu Imperial.
Vamos fazer outro, provavelmente agora em fevereiro, vamos definir datas, que foi algo muito legal, porque é a gente vivenciar o estético naquela experiência, como a gente está no online, então estar no presencial e outras pessoas que vieram, que não faziam parte, né, do próprio clube, e a coisa mesmo do estético, desse movimento, das pessoas estarem com livros, crianças, pessoas em várias condições, foi algo assim, foi muito simbólico, foi muito legal demais, né? E a gente teve também agora, já no finalzinho mesmo, a Fli Petrópolis, em que o Leia Mulheres também foi convidado a participar, junto com a mediadora Ivone Sol, que é a nossa escritora de janeiro. E também foi um privilégio, eu acho que a cidade como um todo está de parabéns, né? A cidade poder promover, foi o segundo ano da Fli, um espaço específico para a literatura, é um significado, uma importância, de uma relevância para a cidade que só quem está realmente vivenciando, quem está fomentando a coisa da diversidade, a coisa da igualdade, sabe, de coisas que são pertinentes à vida das pessoas, às ideias, sabe da importância que é a gente ter espaços para falar de literatura promovido por uma questão aí, claro, foi o próprio Afonso que organizou, mas tem toda o contexto da cidade favorecendo e elaborando para que esse movimento aconteça, então, maravilhoso. Eu queria até perguntar justamente sobre o Fli Petrópolis, queria saber como é que foi a participação de vocês lá, porque a gente sabe como é que aconteceu o piquenique, sabemos também como funcionam os encontros, mas como é que foi essa participação no Fli Petrópolis? Então, como o Fli Petrópolis foi o segundo encontro, no ano passado nós fomos convidados também, o Leia Mulheres, mas nós fizemos parte de uma roda com uma autora maravilhosa, que é uma biógrafa da Clarice Lispector, e a Glotible. E agora a gente tivemos o privilégio de sermos convidadas para uma mesa, né, onde teve a mediação da Ivone Sol. E assim, foi muito significativo para nós, né, como um clube de leitura que é voluntário, que está na cidade, e ter esse reconhecimento e a gente poder estar ali falando de literatura, inclusive porque tem esse viés que é lermos livros escritos por mulheres. Perfeito, muito bom saber desse espaço, de ter como é que funcionou esse evento. E também, agora falando ainda, relacionando ao Fli Petrópolis e também ao piquenique, com certeza o Fli Petrópolis dá um alcance maior para o Leia Mulheres. Também o piquenique, como você mesmo já disse hoje. Outras pessoas que não fazem parte dos encontros regulares participaram, mas eu queria saber, depois desses dois eventos que a gente teve, mais pessoas procuraram Leia Mulheres para participar? Sim, tivemos algumas participantes que foram, porque as participantes é muito interessante como existem as pessoas que são fixas e aquelas que elas passam de acordo com a leitura que estamos fazendo, né? Então, assim, dependendo do livro, vem pessoas, dependendo da temática, então outras pessoas vêm. E esses eventos que são importantes mesmo para que a gente fomente, para que a gente se apresente, porque é aquilo, se você não é visto, acaba que as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Muita gente fica surpreendida, ainda que exista esse clube, por mais que a gente esteja aí há 9 anos, mas sempre vem alguém, sempre algumas pessoas comentam, é sempre importante. Perfeito. E agora falando não só sobre esses dois últimos eventos que aconteceram mais nessa reta final do ano, mas sobre o 2025 num todo. Mais pessoas procuraram Leia Mulheres, o Leia Mulheres teve um bom ano, vamos dizer assim, no quesito de pessoas procurando o clube? Isso, o nosso recorde assim, que batemos foi com o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, assim, as janelinhas lá do online não conseguia contemplar todo o pessoal que foi à sala, mas eu acho que é sempre, sim, uma oportunidade, é sempre grande demais a gente juntar pessoas para falarmos da literatura e estarem ali, porque como nós, todos os participantes também têm as suas questões que são de cunho próprio, então cada um adquire o livro como quer, cada um faz a leitura da forma que, dentro do seu tempo, então tudo isso está naquele ambiente que é individual, mas eu acho fundamental quando as pessoas tiram um tempo, tem um horário, tem um dia para poder se encontrar, né? E aquilo que, assim, eu acho que tem sempre que ser dito mesmo, quando a gente lê em grupo, na realidade a gente faz a leitura previamente, mas quando num grupo a gente se encontra e quando a gente fala sobre uma determinada obra, tem a
aquele momento de falarmos especificamente sobre aquele livro, e a questão da escuta, a questão da troca, isso é tão significativo quanto a gente fazer a leitura, porque é muito interessante a gente ouvir o ponto de vista, porque cada pessoa tem sua experiência e a leitura diz muito sobre, né, a individualidade. E com essas trocas, com essas conversas, muitas das vezes você consegue identificar pontos que você não tinha nem imaginado. E Certamente. como você está conversando, fala, nossa, é verdade, tem esse outro ponto. Então é muito positivo. Os clubes de leitura, no geral, são muito positivos E a por gente esse se ponto. elabora muito como pessoa também, porque a gente, é uma das questões que comentamos, né? A gente discute sobre ideias, não sobre pessoas. Então, ali, às vezes, a gente vai ter divergência sobre um ponto de vista, né? Então, a crítica acontece e é assim que tem que ser feito mesmo, porque a gente precisa desse senso crítico, a gente precisa se elaborar para que as coisas tenham outros significados, a gente aprenda outras simbólicas, né? Nesse viés. E isso é muito legal, porque a gente aprende também muito como pessoa, pelo viés da escuta, pelo viés da troca, pelo viés de até, inclusive, mudar o nosso ponto de vista sobre algumas questões. É muito mais só do que a leitura. Tem todo um outro ambiente, outro contexto, um valor simbólico, estético, que perpassa por essas questões. E gera muito ganho para as pessoas que conseguem participar, Sem não é dúvida. mesmo? Para mim é uma coisa assim que faz parte da vida. Eu acho que seria algo que nós deveríamos colocar, né? Como já diria o Antônio Cândido, o direito à literatura. Acho que todo mundo tinha que ter um tempo para que pudesse ter esse tempo para ler, para poder ver a importância de ler mesmo, tanto livro físico ou não, mas assim, tirar tempo para ler. Literatura, inclusive, literatura de mulheres. Perfeito. Então, já fica a mensagem do Leia Oh! Mulheres. Esse a gente pode dizer que é a mensagem principal do Leia Mulheres. Tirar o tempinho da literatura e, é claro, com esse foco na leitura das mulheres que precisam Sim. desse espaço, por conta de todas as questões que nós já conversamos em outras edições. E é claro que quem participar do Leia das Mulheres pode procurar pelas redes sociais e também os Sim. encontros acontecem na primeira quarta-feira de todo mês, 7h. Isso, perfeito. Aí, a gente já até falando sobre os encontros, a gente já pode comentar sobre o livro que está na sua mão, que é do Então, próximo encontro, não é mesmo? Exatamente. A gente, assim, vamos começar o ano já no início mesmo, primeira quarta-feira, literalmente, com a escritora. E a gente está aqui com um livro. Este livro é um livro sobre poemas, que também é muito interessante, que é um outro viés, que é a questão da poesia, que é algo também muito esquecido e que é interessante ser fomentado, essa ideia sobre a poesia. Então, nós temos, assim, nossos brasileiros, claro que existe pelo mundo inteiro, mas nós temos brasileiros belíssimos e brasileiras, né, escrevendo poesias. Então, a Lígia, a Adélia Prado, a Clarice, não vou nem citar para não, não ficar deixando de dizer algumas das escritoras que eu adoro, mas nós temos poesias que são fantásticas e a gente começa o ano com a Ivone Sol, falando esse livro dela de poesia, que é uma graça. Inclusive, já está separadinho ali, a gente já combinou antes de entrar no ar. Queria que você lesse o poema que você deixou separadinho aqui para o Correio Petropolitano Debate. Entre tantos outros poemas belíssimos que a Ivone tem aqui, claro, não é um livro que... Porque o nome do livro é Veia de Mandacaru, então parece que é algo assim coloquial. Não, na realidade a poesia e essa questão das expressões, elas são da humanidade, né? Então... Mas o Mandacaru está remetendo, a gente lembra do Nordeste, né? E a Ivone Sol é nordestina, então tem isso, mas o livro, a capacidade da literatura vai muito além, né? Tem um poema aqui, que é na página 53, que fala assim, precisa-se de arte. Então, como a gente está falando de literatura e arte, é isso. E eu acho uma graça esse poema, né? E ele diz assim, precisa-se de arte e de gente arteira, que saiba juntar cacos e criar espaços. O chão está duro de viver e a vida em corda bamba. Precisa-se de arte para dizer coisas, desatar os nós da garganta, compor canção de repúdio e de esperança, sem balança do sistema, sem esquema, sem herança. Precisa-se de arte para compor e se recompor das quedas, das verbas, dos troncos e barrancos, da escassez de nossos tantos, pisados por aí. Precisa-se de arte para colorir os sonhos antes que adormeçam, para acudir a vida da descrença e cesir os retalhos da nossa fé. Precisa-se de arte para reaproveitar ideias, ressignificar maus tempos e em tempos nos repensar. Precisa-se de arte e de arteiro, que não se aquiete diante do medo e continue vivendo de viver.
É lindo, né? É lindo, realmente. É muito significativo e Poxa. precisa-se de arte, precisa-se de literatura. É precisa de universal. muito... Exatamente. Dá para encaixar em tantas situações. Tudo, né? Então, assim, um poema muito profundo, a gente pode dizer isso, não é mesmo, Linda? Com certeza, e é claro que eu não, né, só li aqui, não tinha, porque tem pessoas que têm essa capacidade de dizer o poema e ele toca mais a gente ainda, porque quem tem essa capacidade, tem gente que diz poema muito lindamente, né, aquilo ainda emociona mais, porque tem a questão da sonoridade e tudo mais, mas é isso, é universal, tá falando de arte, falando de vida, falando de acontecimentos, de empolgação e tudo que é necessário na vida. É isso então, Linda. A gente, claro, poderia continuar conversando sobre esse livro, sobre o Leia Mulheres, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas a gente ainda está aqui no dia 24. Até a próxima quarta-feira. Ainda dá tempo de se organizar, dá tempo de ler e procurar o Leia Mulheres para poder participar desse próximo bate-papo. Com certeza, vai lá conhecer, né? Mesmo que não leia o livro, vai conhecer. Eu acho que é importante sempre. Importantíssimo. Linda, vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa. É sempre um prazer te receber. Eu que agradeço. Vocês são os queridos, todos aqui são maravilhosos. E um Feliz Natal a todas as pessoas, né? E aí vamos aproveitar esse momento para a gente repensar mesmo e fazer essa retrospectiva que é necessária. Perfeito, Linda. Gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Um Feliz Natal e até a próxima.